Não é possível que um mundo de críticas ao Foro de São Paulo, a direita seja completamente imprestável para montar uma organização, para organizar um movimento que envolva liberdade, arma, família, livre mercado. É inviável defender que a dependência do TSE e do STF, por exemplo, não seja um bloqueio relevante contra isso. Quer dizer, é inviável defender que a expectativa pela legalização do Aliança é sine qua non para o sucesso. É inviável. Se isso for condição necessária ao sucesso, esquece, perdeu já. Qual que é o interesse que as altas cortes do país têm na homologação de um partido debaixo do controle, debaixo do comando do Bolsonaro? Nenhum. Zero. Tem nenhum interesse. Qual que é a expectativa real de qualquer dessas cortes aprovar alguma coisa que não seja do interesse delas? Zero. Ainda tem alguma ingenuidade sobre isso? Falando em ingenuidade, inclusive, eu digo a vocês, lembro a vocês, eu argumentei já há muito tempo que o Bolsonaro inevitavelmente teria que negociar com o Centrão, certo? Eu disse isso em alguns vídeos. Cansei até, talvez, dizer isso. Já falei que essa negociação seria necessária, porque senão o cara é escravo dos militares, tá bom? Basicamente é isso. Agora, eu disse à época que o Centrão, obviamente, iria tentar ditar como essa negociação acontece, como esse acordo se dá. O fato do Centrão, por exemplo, não ser prontamente interpelado sobre as condições de negociação é sangue para tubarão no mar. Ele vai babar de tara pela ideia de controlar como a negociação acontece. Eu não digo nem ingenuidade, é estupidez pensar que isso não é sedutor a quem vive pelo poder. E é estupidez também imaginar que alguém do Centrão não vive pelo poder. Pois bem, eu já disse que o modus operandi padrão prejudicaria o Bolsonaro. Quer dizer, aquilo que foi consagrado no Mensalão e no Petrolão. Agora, muitos no Centrão, certamente um número razoável, pelo menos talvez capaz de bloquear a abertura de impeachment, aceitariam um sistema de negociação que envolva a popularidade, considerando que Bolsonaro é muito eficaz em transferir seus votos aos candidatos que ele apoia, mesmo inclusive massivamente traído por todos eles, como se observou na eleição anterior, certo? Tranquilidade eleitoral é estabilidade de trabalho para o político. Vocês não devem subestimar o quão relevante é tranquilidade eleitoral para um político. O sonho que muita gente tem de estabilidade quando vai virar concurseiro, se eu entrego isso para um político, é difícil imaginar um tesão maior, cara. Não ter de se preocupar, ter certeza que você vai viver naquela mamata, com aquela teta. Pensa pela ótica do Centrão, o quão sedutor isso é. E quem tem mais popularidade como político e melhor qualidade de transferência de sua popularidade hoje que Bolsonaro? Ninguém. Nenhum dos outros. Nenhum dos outros. Talvez sequer Lula. Provavelmente nem mesmo Lula. E provavelmente longe até. Longe. O segundo colocado vai ser longe do Bolsonaro. Longe. Ele é de longe o político que tem melhor eficácia em transferir capital eleitoral. Agora, veja, eu já disse recentemente que o Roberto Jefferson, eu fiz um vídeo sobre isso, né? O Roberto Jefferson era o modelo ideal para que se avaliasse como acontece esse procedimento. Mas eu avisei, o sucesso de tudo isso era vinculado à criação de um sistema blindado
ou pelo menos minimamente eficaz contra a traição, né? O Aliança se prestaria a isso. Esse era o trabalho do Aliança. Se um dia ele for finalmente viabilizado, a importância dele não é obviamente ser partido, porque o Bolsonaro sequer partido agora tem. A utilidade do Aliança é posicionar um holofote incontestável sobre aliados da presidência, diferenciando esses aliados, essas alianças, para usar o nome, não é, de acordos esporádicos. Isso seria o ideal, né? Em eficácia. A transação é muito simples, você negocia com quem tem poder. Também já argumentei isso anteriormente. Não se negocia com quem não tem poder. Quem tem poder só quer mais poder. Particularmente o Centrão. Nunca menos, claro. A popularidade do presidente é o capital político. A popularidade da presidência é poder. Então, ao invés de você vender petrolão, vender mensalão, vender cargo, licitação, dinheiro direto, o toma lá da cá existe sobre a popularidade. E aí não me venha a ver frescura com o toma lá da cá. Como é que vocês acham que vai se negociar com o Centrão? É com base em princípios? Não se negocia com base em princípios, que o Centrão não tem interesse em princípios, ele tem interesse em poder. Então o Centrão ele só vai se vender por poder. Só. Esquece. Não existe outra moeda que interesse ao Centrão. A outra opção é aceitar que a presidência seja cooptada pelos militares e que se dane. Porque é impossível se argumentar, desafio, se argumentar qualquer outro sustentáculo hoje à presidência de um cara que não tem 30 deputados. 30 deputados. Certo? E não me interessa também discutir agora o quanto isso é incompetência dele ou o quanto isso seja incompetência de outros, é irrelevante. Isso aqui é um trabalho de realidade. A realidade atual é essa. Pronto. Quer dizer, se você raciocinar que a popularidade é esse capital político, a única coisa que falta, então, é negociar como que se faz a transferência desse capital, para que se obtenha o outro capital que me interessa, que interessaria, no caso, a Bolsonaro. Poder legislativo, presença no Congresso, certo? Então, existe alguém que tem alguma dúvida sobre a política real dessas assertivas? Pode contestar. É simples a tese. É simples a tese. Está apresentada. E como sempre eu vou deixar a pauta por escrito. Me traz seu argumento. Agora, pensa só. O que é que você observa então até agora, dada a situação vigente? Na falta da aliança, ok? Na falta de uma iniciativa que tenha poder para definir os ditames de negociação com o Centrão, não tenha dúvida, vácuo de poder não existe. O Centrão vai realizar o protagonismo das condições de negociação. Se você não o fizer, né? Sob a pena da licença que o Centrão tomará para se arrogar sua tara de poder, as condições para arrogar sua tara de poder, as condições de negociação. Isso é inevitável, caso você se abstenha de o fazer. Alguém o fará por você. E não vai ter os seus interesses em protagonismo, certo? Pensa só. Imagina a partir da ótica do quão importante é ao você observar cada vez mais a maneira como os partidos então do Centrão estão tomando dianteira, estão tomando vanguarda nisso. Vanguarda na construção de como isso acontece. E, consequentemente, logo vão também ter a vanguarda sobre o controle da própria popularidade do presidente. Porque vão tê-lo pelo pescoço. A tutela dos interesses será dada pelo Centrão.
e os interesses do Centrão vão ser então priorizados. Talvez inclusive em detrimento de qualquer outro. Se não for feita a organização da aliança, se isso não for significativamente acelerado, eu reitero, eu já fiz esse aviso anteriormente, todo o trabalho de construção da popularidade do presidente vai, inclusive dos políticos, anexos a ele. Aqueles que já estão dependentes e são vinculados à sua popularidade, ou seja, o próprio capital está ameaçado. Porque existe um limite sobre o quanto você pode ser subsequentes vezes traído sem parecer um completo imbecil ou um abestado, como se diz aqui no Nordeste. É só estudar todo o período político prévio ao PSL, durante o PSL e agora, depois do PSL. É só você observar quais foram os políticos que se mantiveram leais depois da eleição. Um ano de eleição, um ano de mandato, quantos são os políticos que o Bolsonaro, com os quais o Bolsonaro entrou no PSL e com quantos ele ficou? Só na Câmara, onde ele tem que se preocupar com o impeachment. Faz esse cálculo e pensa em quanto tempo demora até que o sujeito, agora tendo poder, porque a vida inteira sempre se disse isso, né? Mas o Bolsonaro se vende como um outsider, como alguém externo à política, mas ele é um político há 30 anos. Só que 30 anos no baixo clero, né? Poder-se descrever isso. Muita gente escreve exatamente desse modo. Era só um político do baixo clero. O que significa? Pouco poder, né? Pouco poder. Agora, com o poder a ser administrado, o que ocorre? Cobiça. Cobiça-se esse poder. Então você tem que lidar com o perigo de traições, não é? Quem não é traído? Quem não tem poder, quem nunca projeta confiança, quem não precisa se arriscar desse modo. Você não consegue fazer política sem se arriscar desse modo. Principalmente agora tendo poder. Você passa a ser um objeto de desejo. Mas isso expõe também a eficácia com que você lida com a administração de sua confiança. E logo, logo você vai ser julgado intelectualmente a respeito. Não vai conseguir se esconder a sua estupidez se você constantemente se permite apunhalado. Não é?